E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol e agora também transmissão de jogos ao vivo, tá? Especialmente os jogos aí do campeonato alemão. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Até o início da tarde dessa terça-feira ainda não há definição de quem será o novo treinador do Cruzeiro, tá? Muitos nomes foram especulados, alguns completamente inventados, e um que surgiu agorinha há pouco foi o Humberto Louser, que atualmente é treinador lá da Chapecoense. O Humberto Louser é um cara novo, 40 anos, tem aí a melhor defesa da Série B com apenas 4 gols sofridos após 13 jogos. Ele chegou na Chape em fevereiro desse ano e soma em toda a temporada 24 partidas, 14 vitórias e 8 empates. E 2 derrotas, obviamente. Ele participou da campanha de acesso do Coritiba na temporada passada, ele foi o técnico até pouco depois da metade ali do campeonato, onde teve uma sequência ruim de 6 jogos sem vitória e foi mandado embora. Naquela situação, o Coritiba estava em 8º lugar e no fim do ano conseguiu o acesso. É um cara que tem fama de armar bem aí esquemas defensivos, tem de certa forma experiência em Série B, que é algo que a diretoria do Cruzeiro falou que quer, mas assim, eu acho realmente que é uma aposta, é uma incógnita completa, nunca treinou um time do porte do Cruzeiro, né? E é um cara que eu não acho, assim, que seja um absurdo cogitar esse tipo de nome, porque é um camarada novo que tem aí algumas ideias, que tem conseguido ter resultados consistentes, e evito muito esse tipo de piadinha, né, com o Humberto Louser, né, porque loser é perdedor em inglês, né? Então eu acho que a gente não deve se apegar a esse tipo de coisa. É óbvio que não é um nome renomado do tipo que todos foram ventilados aí nas últimas horas e a grande maioria rejeitou o Cruzeiro, né? Então, se esse camarada for contratado, eu não acho que seja um absurdo, porque ele pelo menos consegue organizar muito bem o time da Chapecoense. Mas é importante destacar que até o momento isso é uma especulação, foi inclusive o Guilherme Pio, que está lá no portal UOL, que publicou sobre isso e é um cara que costuma também trazer boas informações sobre o ambiente do Cruzeiro. Então, vamos aguardar se isso realmente caminha, seja com Humberto ou com outro treinador. Mas até agora não tem martelo batido sobre quem será o comandante. Ontem, por exemplo, o Cruzeiro já recebeu as negativas oficiais, digamos assim, do Lisca, né, que optou por continuar no América, e o Filipão, que optou por continuar desempregado. E entre as especulações absurdas, até o Muricy Ramalho, que não é mais treinador, né, por questões de saúde, inclusive, ele deixou de ser técnico e tem muita gente falando sobre isso. Eu acho que seria uma temeridade se quer cogitar um retorno do Muricy ao trabalho, ainda mais com um time como esse do Cruzeiro, né, que já tá matando a gente do coração e a gente que tá aparentemente saudável. Imagina o Muricy que quase bateu as botas por causa do futebol. Então, se ele quiser voltar a ser técnico um dia, eu acho que o Cruzeiro não é uma boa opção. O presidente Sérgio Santos Rodrigues concedeu entrevista ao Fox Sports em que falou algumas questões interessantes. Uma delas, sobre o novo treinador, ele disse que já conversou com diversas opções e lembrou que a limitação financeira pode fazer com que o clube não traga um técnico de renome. Só que independente de ter nome ou não, eu, por exemplo, já tô de saco cheio de grife, né? Eu acho que o Cruzeiro ultimamente ele tem muita grife e pouco trabalho de qualidade, mas independente disso, a gente tem que lembrar da diferença entre gasto e investimento. Porque desde o início do ano, o Cruzeiro, eu só tiraria o Enderson dessa, tá? Mas na maioria das situações a gente tá contratando gente que não tem competência para estar no Cruzeiro, foi assim com o Adilson, foi assim com o Ney Franco, o trabalho não caminhou como a gente já imaginava que iria caminhar, e no final das contas a gente ainda tem que pagar multa rescisória, né? Esse é o famoso barato que sai caro, porque é um técnico que ganha um salário menor, mas no final das contas o gasto é imenso, né? O Ney Franco, por exemplo, tem multa rescisória de 170 mil. É até um valor baixo, mas se a gente considerar os outros treinadores demitidos desde o ano passado, já passa de 9 milhões de reais de dívida só com esses técnicos. Só que eu acho que ainda mais importante do que acertar aí quem vai ser o nome do novo treinador é conseguir botar a folha salarial em dia, tá? Jogador que não recebe em dia não joga bola, alguns por safadeza, né? Alguns porque realmente não conseguem manter o foco ali no futebol. Então, se o Cruzeiro quer de fato se manter na Série B e manter 1% de esperança de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, para isso tem que começar a pagar salário em dia, senão a gente vai para a Série C. E aí, se o Sérgio vai vender jogador, se vai pegar empréstimo botando o CPF, né?
né, para usar a expressão dele, ou se vai pedir de joelho, pelo amor de Deus, pro Pedro Lourenço ajudar, isso aí é ele que tem que se virar, é ele que tem que dar o jeito dele, afinal foi ele que lutou tanto para sentar na cadeira e ser o presidente, ser o cara que tem a caneta na mão, né? Então agora a gente precisa que a torcida ajude? Sim, mas a gente precisa principalmente que o departamento de futebol comece a fazer o seu trabalho. Inclusive o presidente defendeu mais uma vez esse departamento de futebol, dizendo que as pessoas criticam muito sem saber o quanto as pessoas que estão lá suam para fazer as coisas acontecerem. Se elas estão suando muito ou suando pouco, eu realmente acho que não tem relevância nenhuma, tá? E acho que o importante é saber se o trabalho é bem feito ou não. E até agora o trabalho do nosso departamento de futebol está sendo muito mal feito. E eu até fiz uma rápida pesquisa aqui, e sudorese excessiva é tratado por dermatologista, tá? Então as pessoas que tiverem com esse problema no Cruzeiro, que busquem o tratamento. O presidente também falou na intenção do Cruzeiro em realizar um amistoso contra o Valladolid da Espanha, o clube que o Ronaldo Fenômeno é dono. Seria parte das comemorações do centenário do ano que vem. Aí eu acho que já parte para alienação mesmo, né? Porque qualquer um sabe que esse não é um momento adequado para ficar falando do centenário ou de amistoso comemorativo para ser realizado no ano que vem. Eu entendo que no clube existem pessoas que sim devem ter essas tratativas, devem negociar essas questões, para que no ano que vem a gente já tenha tudo mais ou menos acertado como vai acontecer. Mas nesse momento, numa semana que a gente está na zona de rebaixamento para a Série C e sem treinador, faltou noção, né? Não é hora de ficar falando sobre isso. Mas para não dizer que eu só tenho críticas, o Sérgio também falou que em caso do Cruzeiro não conseguir o acesso para a Série A venda de atletas e de patrimônio físico do clube serão alternativas para a captação de recurso. E eu acho isso elogiável porque isso sim é o tal do plano B, né? É a gente começar a trabalhar com a realidade do Cruzeiro não subir para a primeira divisão, até porque a chance do nosso acesso ela é muito pequena. E começar a ralar na parte extra-campo também, por exemplo, a questão do ato trabalhista, né? Que você assina um ato trabalhista e todo mês você destina parte da sua receita a pagar dívidas trabalhistas. É uma coisa que o Cruzeiro precisa fazer. Outros clubes no futebol brasileiro já fizeram isso, por exemplo, o Flamengo. Então a gente tem que pegar isso como exemplo. A tal da transação tributária, né? Para que a gente pare de sofrer com execuções fiscais e que consiga ter também ali um equilíbrio para poder tocar o clube, né? É outra coisa que o Cruzeiro já falou e até agora também não saiu do papel. Então tá na hora do Sérgio, de toda a sua diretoria, seja o pessoal diretamente ligado ao futebol, o pessoal do jurídico, todo mundo se despide de toda a arrogância, tá? Guardar o ego numa gaveta, trancar, esquecer onde é que pôs a chave e começar a ralar, meus amigos, tá? Vocês entraram aí para recuperar um clube e essa missão não é simples. Eu acho que todo mundo sabia que era difícil, mas a maioria de quem tá lá no Cruzeiro não achou que fosse tão difícil assim, né? Então tá todo mundo meio surpreso, meio atônito, que tá na hora de começar a ralar e de começar a botar as ações em prática. Falando um pouquinho de campo e bola, no momento o nosso treinador interino é o Célio Lúcio, que está comandando os treinos lá em Atibaia. Ele é ex-zagueiro do clube, conquistou muitos títulos na década de 90 e treinava o nosso sub-20 até a Copa São Paulo desse ano. Quanto mais a gente demorar a anunciar o novo treinador, mais cresce a possibilidade, né, de que o Célio Lúcio comande o time na sexta-feira na partida contra o Juventude. Eu realmente não tenho grandes expectativas sobre o trabalho dele, não acho que ele vai se revelar um Guardiola brasileiro, por mais que eu gostaria muito que isso acontecesse, tá? Mas pelo que a gente viu do trabalho dele no sub-20, era um cara que fazia o simples, não mostrava aí um grande repertório tático e realmente não me parece ser um daqueles interinos que vai surpreender com um trabalho de excelência. Não tenho grandes exigências nem grandes expectativas aí pro Célio Lúcio, mas gostaria e torço muito, né, para que ele dê um pouco mais de chance para jogadores jovens, para jogadores que não estão recebendo muitas chances até aqui e especialmente que ele consiga unir o grupo minimamente para esse jogo contra o Juventude, porque é um jogo muito complicado, mas se o nosso time entrar de fato unido, batalhando, jogando como uma equipe, a gente até tem alguma chance de conquistar uma vitória. Nesse período em Atibaia, o Célio Lúcio ganhou a presença de dois novos atletas, tá? O Matheus Índio e o Giovanni Piccolomo. Eles ainda não podem jogar pelo Cruzeiro por causa daquela punição na FIFA que impede o registro de novos atletas. Do jeito que a coisa tá caminhando, parece que a única hipótese pra gente reverter a punição e inscrever jogadores vai ser pagando a dívida mesmo, tá? Não há um prazo da FIFA para deliberar, né, sobre essa situação, para homologar aquele acordo com o Zória e liberar e nos tirar a punição. Não existe um prazo. Muitas vezes as pessoas no Cruzeiro falam assim: a gente tem expectativa de que em tal data isso aconteça. É uma expectativa e normalmente essa expectativa não é atendida porque não existe prazo determinado. E nem as pessoas lá do Cruzeiro parecem mais tão otimistas assim de que vai rolar essa homologação, tá? Então realmente, para se livrar da punição deve ter que pagar.
Como vai fazer isso? Parece que é só se aparecer um São Pedrinho aí para realmente conseguir acertar essa questão, porque pelas forças do Cruzeiro realmente não vai ter como fazer. E um outro jogador que também está nessa situação é o Ivan Angulo, mas ele não viajou com os demais porque ele está com um problema, uma lesão na coxa, parece não ser nada grave, e é meio estranho a gente falar de jogador lesionado que só está treinando, né? Mas também pode acontecer. Então o Ivan Angulo colombiano, ele não está lá em Atibaia, ele ficou em BH se tratando. E para fechar, falar um pouco de negociações. A primeira é sobre o Ariel Cabral e aquela história dele ir para o Goiás. Até o momento não teve nenhuma novidade, ele não foi oficializado por lá e por enquanto ainda é jogador do Cruzeiro. O Orejuela, que está emprestado no Grêmio, tem boas chances de ser adquirido. Isso porque o presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan, indicou que a compra do jogador vai ser realizada até o final do ano no momento oportuno. O valor fixado para a contratação do Orejuela é de 3,5 milhões de euros, tá? Pela cotação de hoje, isso seria quase 23 milhões de reais. E convenhamos que se realmente der tudo certo e a gente fizer essa venda para o Grêmio, vai ser muito bem-vinda, até porque hoje o Cruzeiro precisa muito mais dessa grana do que do Orejuela, né? Na lateral direita ali, especialmente com o Raul Cáceres, que já deve voltar muito em breve, a coisa tá mais ou menos controlada. Por fim, saiu matéria no portal UOL falando sobre a venda do Caio Rosa. O Cruzeiro alega ter 100% do passe do jogador e o Volta Redonda, onde o Caio esteve até 2016, diz que tem 50% do passe do atleta. É difícil a gente saber quem tá certo ou errado nessa história sem ter acesso a documentos, né? Fato é que o direito econômico do jogador, ele tem duração durante o período do contrato, né? A gente está em 2020, realmente não é nada provável que em 2020 o Caio Rosa ainda tivesse contrato com o Volta Redonda. Então eu acredito que o Cruzeiro pode estar certo nessa e nesse momento é possível que a gente seja dono integralmente do passe do atleta. Com isso, a grana que o Cruzeiro recebeu pela venda do Caio, né, os $600 mil, vão ficar com o clube e o Volta Redonda tem direito a uma parcela daqueles 5% no mecanismo de solidariedade. Mas é importante ficar atento com relação a isso, porque pode gerar mais uma briga na justiça, né? E a gente tem que ver muito bem, na verdade, o departamento jurídico do Cruzeiro tem que ver muito bem se de fato o clube tem 100% do passe dele ou se o Volta Redonda tem direito a algo. Porque aí a gente pode ou tentar provar na justiça, né, que tá certo, ou fazer um acordo com o Volta Redonda se for o caso, né? Porque nesse momento o Cruzeiro vai continuar com 20% do passe do jogador, os 600 mil que a gente recebeu foi por 80% do passe. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!